Boa tarde, amigos. 1h, 1 minuto, 30 segundos. Vamos até 15 para as 2, num bate-papo descontraído aqui, projetando nada mais, nada menos do que a final do Mundial Interclubes da FIFA. Amanhã, 3 da tarde, já faltando um pouquinho mais de 24 horas. Lá, já agora são 7 da noite. 7 da noite, então lá está mais perto do dia da decisão. Nós estamos vivendo uma sexta-feira, o jogo é no sábado, daqui a pouquinho lá já estarão entrando no dia do jogo. E a verdade, lá é 9 da noite a decisão, aqui é 3 da tarde, então só para o pessoal entender, porque senão vou dizer, não, o dia do jogo é o mesmo para os dois, eu sei, só que aqui, enquanto for tarde lá, já é noite em Abu Dhabi. No Japão já é o dia da decisão. No Japão já é o dia da decisão. Mas nós estamos vivendo a pré-decisão, que é envolta de muitas declarações. Muitas declarações. Tem declaração do Maradona dizendo que o Grêmio é favorito, não. Que o Grêmio tem chances e vai ganhar do Real Madrid. Tem mais condições de ganhar a decisão do que o Real Madrid. Luiz Felipe Scolari dizendo que o Renato, sim, jogou mais do que o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo é artilheiro, é mais artilheiro do que o Renato Portaluppi. A ira da imprensa espanhola mostra que o Renato conseguiu seu objetivo. Tirou os espanhóis do sério, só que isso é requentado para nós, né? Faz uns 5 meses que o Renato disse que jogava mais do que o Cristiano Ronaldo. Já projetando que se o Grêmio viesse a decidir e tal, falaram no Cristiano Ronaldo numa coletiva e o Renato, brincalhão como é, resolveu dizer o que ele entendia. E olha, o Renato jogou muita bola. Eu estava dizendo para o doutor Rafael, está aqui o Thiago, doutor Rafael Bandeira dos Santos, Maurício Freitas, que na época o Renato era ponteiro, jogava num espaço menor de campo, às vezes tinha que se virar voltando para buscar, para encontrar o espaço, e o Cristiano Ronaldo, além de todo mundo jogar para ele, ele flutua. Às vezes escapa até do confronto físico, que o ponteiro não tinha como escapar, tinha que driblar o lateral e às vezes até dois, quando um zagueiro encostava, sabendo das características de rompedor que tinha o Renato. O Renato era mais rompedor, mas chegava, dividia e tal. O Cristiano Ronaldo é um jogador completo para esta época que vive. Agora, a grande bobagem que ele disse nos últimos tempos não foi o Renato, foi o Cristiano Ronaldo. E já tomou uma chinelada do Maradona hoje. Quando o Cristiano Ronaldo disse que foi o melhor de todos os tempos, o Maradona respondeu: o que sobra para mim, então? Porque o Maradona não tem modéstia nenhuma. Agora falta ouvir o Pelé. Eu não ouvi declaração do Pelé ainda. Agora o Pelé, coitado, está devagar, está numa cadeira de roda, andando para cá e para lá. Mas estava lá na FIFA também. Então, lá no Mundial FIFA, o Pelé, ele recebeu um beijo do Maradona e tudo mais. Na entrega do... O Pelé foi no sorteio da Copa do Mundo. Sorteio da Copa do Mundo, isso mesmo. Mas nem sei se está em Abu Dhabi o Pelé, não. Até porque não tem condição física de estar andando tanto para cá, para lá, está escolhendo o evento antes, o Pelé ia a tudo. De qualquer forma, estamos vivendo exatamente esse clima. E acho que vai dar Jael na pedra. Doutor Rafael, quem foi melhor? Vou começar pelo senhor. Renato, o senhor viu nascer para o futebol, ou Cristiano Ronaldo, que vive nessa outra era, que é uma era moderna, onde o cara tem que ter preparo físico, ele tem uma academia em casa, é um jogador extremamente vaidoso e dedicado ao mesmo tempo. Agora, os dois foram pegadores, né? Mas acho que aí também o Renato toca goleada no Cristiano Ronaldo. Eu conheço mais o Renato. Não tinha bola perdida nesse aspecto. Eu contratei, eu tive a oportunidade de contratar o Renato 2 vezes como jogador. Em 91 o senhor trouxe de volta. Trouxe de volta, exatamente. Bom, eu acho que é difícil comparar momentos. Qual foi a outra? No começo da carreira? O Grêmio. Foi o Espinosa, ele indicou. Mais ou menos. Foi o cônsul do Grêmio lá em Bento. Eu contratei depois já, ele voltou para o Grêmio uma temporada. Então eu tenho uma relação muito forte com ele. Mas é difícil comparar. Doutor Rafael, se o senhor pudesse se aproximar um pouco mais do microfone, fica melhor. É difícil comparar. São momentos distintos, as equipes são distintas. Por exemplo, o Grêmio, vamos falar objetivamente do Grêmio. O Grêmio está contrariando assim, toda uma expectativa econômica brasileira. O Grêmio é de uma cidade quebrada, Porto Alegre. O estado quebrado, Rio Grande. E o país quebrado. Aí o Grêmio agora está
desafiando, com amplas chances de vitória, o clube mais rico do mundo, Real Madrid. De maior, até eu ouvi esses dias, o faturamento anual do Real Madrid é uma fábrica. Porque nós aqui somos colônia em termos de futebol. Eles têm uma seleção mundial, né? O futebol sul-americano é uma colônia dos países desenvolvidos da Europa. Eles chegam aqui, compram quem eles quiserem. Eles chegam aqui, por exemplo, e aliciam, como aliciaram há poucos dias, o Arthur, o Barcelona, sem falar com o Grêmio, pelo que eu sei. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos no Grêmio. Quer dizer, então a nossa desvantagem em relação aos clubes europeus, em especial ao grande Real Madrid, é muito grande. E o Grêmio está superando nessa temporada toda essa expectativa, vamos dizer assim. Isso é muito importante para valorizar o momento do Grêmio, que vive hoje, e permite ao torcedor gremista sonhos fantásticos de uma grande vitória. Boa tarde, Rec, boa tarde a todos. Será que tem Colorado torcendo pro Grêmio? Sabe que parece um absurdo essa frase que eu estou fazendo, Thiago. Eu já te interrompi antes de você dar o boa tarde. Hoje eu tô na casca. Hoje eu tô acelerado, já comecei cedo. Será que tem Colorado torcendo pelo Grêmio? Vou dizer por quê. Tem. Porque tem muito desportista que não é fanático pelo futebol. Donas de casa, esses que só curtem Copa do Mundo, que torcem pelo país. Tem cara que só vê Copa do Mundo. Tem senhoras e senhores que só veem Copa do Mundo. Agora, eu vi muito, até antes de terça-feira, muita gente procurando viaduto em Porto Alegre. Pra quê? Pra se esconder? Com a letra P. Ah, para poder botar o... Muita gente. Sempre que o do Inter é M de Mazembe, né? Você sabe que... Vai firme, desculpe, Thiago. Não. Boa tarde, eu vou te responder o boa tarde para começar tudo de novo. Sobre essa pergunta, eu sou paranaense, nascido no oeste do Paraná, fora do Rio Grande do Sul. Curitiba nós nem vamos falar hoje, tá? Não, foi roubado, só foi roubado. Vou te falar. Fora do estado do Rio Grande do Sul e do oeste catarinense, que é um pouco mais fanático, há sim muitos gaúchos desportistas que, se não vão torcer, mas preferem o Grêmio a um estrangeiro, né? Inclusive, eu conheço vários quando vou ao Paraná, já tive também no Mato Grosso. A gente ouve deles assim: olha, eu sou gremista, eu sou colorado, mas eu prefiro que ganhe um gaúcho do que ganhe um Flamengo, por exemplo, que é o time da mídia, o Corinthians e tal. E mais ainda, como o presidente falou, a questão do Real Madrid. Só sobre... Então tem muito colorado torcendo pro Grêmio. Por esse aspecto. E é verdade. Estado. Acho que o Estado eu não quero ter por causa da rivalidade. Mas uns o pessoal não quer ouvir a flauta. 1% no Estado. Vamos deixar. Existe um complexo de inferioridade em termos de futebol do brasileiro do sul-americano. Sim, em com relação certeza. à Europa. Muito grande. Então quando a gente ganha, tem que celebrar. Mas isso Tem é que um pouco... celebrar. Por essa distância quilométrica. Mas um pouco é culpa da imprensa também, porque, por exemplo, assim... Essa acirra tudo. E assim, você analisar o Campeonato Espanhol, tudo bem, são super times e tal. Mas dá para o Grêmio do Renato Portaluppi viajar no máximo 300 quilômetros por final de semana de trem ou de avião, voo direto. Dá gramados e estádios em condições como são os gramados da Europa. Alguém vai dizer, mas por que no Brasil não tem? Tudo bem, isso é outra discussão. O meu ponto é o seguinte, a gente faz uma análise, a imprensa faz uma análise muito nua e crua. É só pegar assim, pega o Brasileirão e o Espanhol, pega a Libertadores e a Champions. Rapaz, olha o que foi a chegada do Grêmio lá em Lanús, dos torcedores. Olha o que foi agora a final da Sul-Americana, em termos de violência, em termos de animosidade, em termos de estádios. Olha o que a imprensa, você estava lá em Lanús, eu não fui porque o Lanús não credenciou a minha web rádio. Olha o que foi o tratamento que a imprensa recebeu lá, os dirigentes do Grêmio passando e levando pedrada de torcedores. O que eu quero dizer? O futebol da Europa é melhor. Mas diante do que se prognosticava, foi lucro que nós passamos lá. Sim, pois é. Diante do que se projetava... Foi lucro, porque o Lanús é um time de bairro. É como se fosse jogar como, sei lá, contra o Juventude. E esse balaqueio que são o maior time de bairro do mundo. É o Santos do Pelé, que é na Vila Belmiro, né? Não é nada, então diante da unha que eles têm. E outra, esse Lanús, ele não recebeu o Grêmio para o jantar oficial. Não, foi uma tremenda de uma... Aqui mandaram a secretária e mais uns coadjuvantes. O assessor de comunicação. Outra, nos deixaram quarando no sol lá, para corroborar o que disse o Thiago. Essa escada íngreme que o Grêmio tinha que subir, o Grêmio mesmo, o
time do Grêmio, não é só a imprensa, não só os familiares. Era justamente para ficar com exposição para a rua. Um absurdo, assim, era só botar um tapume ali, que já protegeria, mas não tiveram o menor zelo pelo risco que corríamos. Como nós não somos facilmente identificáveis, o nosso risco era menor. E chegamos mais cedo que a torcida e as delegações. Agora, quando o Grêmio chegou, você tem razão. Até disseram que tinham acertado uma pedrada na mãe do Ramiro. Foi cusparada. Quer dizer, então se aproximaram mais ainda, porque a pedra tu tem que arremessar. O cuspe é daqui até ali. Cima não tem problema. Então só para encerrar pode. Só para encerrar a tese, até para não monopolizar, acho que não é o ponto desse programa, mas assim, o futebol da Europa é melhor? É melhor. Agora, pensa um Cristiano Ronaldo, um Toni Kroos, um Benzema pegando um avião em Porto Alegre com 6 graus, fazendo baldeação em Campinas, e aí tendo que ir a Brasília e depois a Recife para jogar uma partida, jogar, descansar, jogar e depois fazer o mesmo. O que eu quero dizer? Não dá para você simplesmente dizer que a Europa é melhor e ficar assim, debulhando elogios. O Al Jazeera mostrou. Por quê? Porque o Real Madrid chegou, tem fuso horário. Lá é um calor desgraçado. Teve jet lag. Os jogadores estão cansados. Aí você vê que já emparelha mais. Então você bote o Grêmio, bote o Independiente, bote o São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians a jogar em igualdade de condições de um time europeu. E aí você terá quem é melhor. Eu ainda acho que a Europa vai ser melhor. A maior desvantagem do Grêmio é o sacrifício. Quantas partidas o Grêmio jogou este ano? Exatamente. 80. Quantas partidas jogou o Pachuca? Uns 45. Não, ele estava 2 meses sem jogar. Jogou o Real Madrid? 50. Não. 50 num ano. A temporada começa lá em agosto, setembro. Fala do início da temporada. Não, aí não, é menos, 25, 30. Não, muito menos. O Real Madrid começou em agosto. Não, mas tem a Champions e tem a Liga Espanhola. A Liga Não, mas Espanhola. a Liga Espanhola está na 10ª rodada. Mas começou em agosto a temporada. 15 jogos. 15 jogos. Era um mês de férias nesse período. Eu lembro, por exemplo, no passado, quando era mais ou menos parecido, era diferente, e os clubes brasileiros, na sua maioria, os principais, participavam de todos os torneios, grandes torneios da Espanha, seja Ramon de Carranza, seja o Carranza, O Juan Gamper. o Juan Gamper, o Valladolid, que nós ganhamos e jogamos. Quer dizer, se você for no Museu do Palmeiras, a quantidade de troféus desses torneios. Os clubes brasileiros, de modo geral, ganhavam todos. Davam laçaço, né? Era muito... O senhor quer dizer que piorou a nossa relação com eles? Piorou porque As condições. eles, na verdade, por A uma plata. série de razões, é grana, futebol é dinheiro. E é muito O dinheiro. orçamento deles é mais de 600 milhões de euros. Não, você pega o time do Real. Bi, 2 Quantos bi. espanhóis tem no time do Real? Jogadores? Espanhóis. É, Sérgio Ramos, 3 ou 4. isso. Porque o Real é muito mais que o Barcelona. mais que o Barcelona. Mais que o Barcelona. Eles compram qualquer jogador que se destaque no mundo, eles vão Vamos lá e e compram. compra. Aí vem aquela comparação de treinadores, que eu acho que é uma falácia isso. Muitas vezes eu escuto isso. Que os nossos treinadores são inferiores aos europeus, o Guardiola, o Mourinho, esse, aquele, não sei o que, não sei o quê. Porque eles têm outro esquema tático, não sei o quê, eles estudam. São mais modernos. São mais modernos. Aí os nossos treinadores daqui vão fazer estágio lá, passando 10, 15 dias vendo o treino e vão aprender muito. É o que está escrito, é o que eu escuto. Fazem 2 ou 3 fotos dos nossos técnicos e acho que O aprendem. Odair tá lá ainda, eu acho, né? Não, tá voltando, né? Ele ia esticar um pouco, mas era passeio daí. Pegue um treinador desse lá na Europa e pode treinar o Atlético Paranaense. Aí, aqui. Mas já vieram? E aí o que aconteceu? Nada. Nada. Matheus desistiu. Aliás, no Matheus andou curtindo amor em terra estranha. Quem? Matheus. Ah, o Lothar Matheus. Foi em Curitiba, eu lembro. Foi sim, ele se... Matheus, né? Supostamente se O envolveu. Sidorf está vindo, né? O Sidorf está vindo. Esse é Por uma- isso que eu acho que é injusta essa comparação dos nossos treinadores, dos nossos profissionais. Até o Renato... mais Os ou menos- argentinos estão tomando ferro aqui. Eles vêm para cá porque eles dizem que tem argentino em tudo que é lugar do mundo, em tudo que é seleção treinando. É verdade. Mas aqui eles não conseguem. O São Paulo já teve 2. Mas o esse- Palmeiras já teve 2. O último argentino que deu certo acho que foi o Filpo Nunes. Mas O é- Uruguai também, o... Diego Mas os dois do Aguirre, Inter né? até, Fossati. os dois do Inter até que deixaram o Inter na semifinal. O Fossati entregou pro Rotti na semifinal
e o Diego Aguirre perdeu na semifinal. Mas é aí que o futebol muda a sua história. Por quê? Porque quando as estruturas e os calendários eram parecidos, os brasileiros deitavam. O futebol europeu foi se atualizando. O Real Madrid não vai a Veranópolis jogar gauchão. O Real Madrid não vai em campo esburacado em Ijuí. Com todo respeito, eu não tenho problema nenhum Isso com não é isso. pra macho? Não, pelo amor de Deus, esporte. E aí que o pessoal não entende. somos Esporte. machos. Não, mas a Isso. questão principal é que a legislação esportiva que regulava o passe do jogador Também. era diferente. Naquela época, existia o passe. Depois da Lei Pelé, os clubes brasileiros viraram. afundaram. E depois houve uma manobra da FIFA também, que criou novos mecanismos, e isso, e janela, isso e aquilo. Então você está sujeito hoje, no meio de uma temporada, abre a janela. Aí eles vêm aqui e tomam o jogador. Mas por que o Brasil não Isso é um absurdo, não adere, porque né? A UEFA é muito mais forte que a Conmebol, Sim. politicamente. Ah, não. Brincadeira. Ela influencia muito. Rivaliza mais com a FIFA. A janela a FIFA usou da UEFA e não a da E, bom, Christian a e outros estão Conmebol, fora. perto da UEFA, é brincadeira. É brincadeira. Não tem... Até pela quantidade de votos que carrega. votos, outra coisa. E existe um Dinheiro interesse também. econômico imenso por trás de tudo isso aí. Então criaram um sistema futebolístico no mundo que favorece os clubes europeus. E nós somos colônia, fornecedora de matéria-prima. Ainda, né? Ainda Quer dizer, somos. passa o Isso tempo e a gente não... Não, piorou. Que lá por 80, 70, 80 era diferente. Quando o Pelé foi bicampeão do mundo com o Santos, 61 e 2. era diferente. Ou é 2 e 3? 2 e 3. Era diferente. 62, Era 63. diferente. A legislação era outra. Então nós fomos enfraquecidos em todos os sentidos. Mas pela nossa própria lei aí, né? Aí não mas tem por nada que a ver que com eu- FIFA e UEFA. não. Por que o Brasil não muda o calendário? Né? E foi aperfeiçoada para defender os interesses dos clubes europeus. Então todo o dinheiro que gravita no futebol gira lá. Diga, Thiago. Não, eu acho que uma- Tu tinha feito uma observação que... Não, eu só assim, eu concordo 90% com o que o presidente falou, o 10%, aquele 10% safadão, o 10% que eu não concordo, por que o Brasil não se adequa a isso? Não pode ser com ele, não pode contra eles, una-se a eles, ou seja, por que o nosso calendário não muda? É só Mas afinar é as difícil. janelas. Não, é difícil. Por mudar causa o da nosso política? Por Não, causa da é política? difícil. Nós vamos ter que fazer um intervalo de Privatização. Nós vamos ter que fazer um intervalo de emergência aqui para corrigir um probleminha técnico e já voltamos. Não, isso sim, isso eu concordo. Tá na mão do empresário. O que está acontecendo? Estamos na mão do empresário. Isso aqui. Voltamos, desculpem aí a interrupção, mas seguimos aqui o nosso bate-papo, que está muito interessante e elucidativo. Porque por vezes as pessoas dizem assim, por que aquele fulano de tal joga em tal lugar e não joga aqui? Por isso tudo que nós estamos falando. Eu me lembro quando o Grêmio trouxe o Rodrigo Fabri, em 96, não, 96 ele jogou contra o Grêmio, 2002, eu acho. ele jogou em 96 ele jogou pela Portuguesa contra o Grêmio. Ele foi direto da Portuguesa pro Real Madrid. E aí os caras pagaram um pedaço para ele jogar no Grêmio. Quando o Internacional trouxe um outro jogador aí também, o time da Europa pagou um pedaço. Quer dizer, quando se consegue trazer de um grande clube, é só assim. Só porque eles estão queimados lá. Agora esse Gabriel, por exemplo, vai voltar para cá e o time europeu vai pagar a metade. Gabigol? O Gabigol. Não, e o futebol brasileiro em determinado momento, a gente não pode esquecer ali por 2012, 2013, nós tivemos uma época em que houve um crescimento das receitas, especialmente receita de TV, e o futebol brasileiro pôde trazer jogadores da Europa. Pagava salário europeu para jogadores velhos, que não interessavam mais na Europa. Cada vez mais nós fizemos isso. Nós tivemos vários exemplos no Brasil. Voltou em 2013. O caso do Ronaldinho Gaúcho, o Grêmio perdeu por causa da legislação. Tinha que ter uma cláusula de barreira. Não é possível que um jogador se transfira daqui com 21 anos. Tinha que ficar no mínimo até 25, Mas com aproximadamente. 21 aqui- O Falcão foi vendido com 28 pelo Internacional. Hoje, encontrar mercado para jogador de 23 anos na Europa é difícil, é considerado velho. Mas hoje eu fui falar que o Kahneman era veterano, os caras começaram a cair, tipo, mas que veterano, velho, que ele tem 26 anos. Eu estou falando que o Grêmio está valorizando o seu patrimônio, mas é que o torcedor às vezes não entende.
O Grêmio conseguiu botar uma multa de 20 milhões de euros, porque sabe que vai ter assédio no Kahneman se o Grêmio for campeão mundial. Sem dúvida. Porque se o Kahneman anular o Cristiano Ronaldo, anular o Bale, anular as arrancadas do Cross, quer dizer, o Kahneman vai ganhar uma projeção extraordinária. O Grêmio assinou o contrato dele hoje, Mas porque amanhã tem jogo. Mas com Depois todos pode esses ser tarde. contratos, vocês veem o custo para o clube disso, de renovar esses contratos. Ah, sim. Isso tem um preço É um sacrifício. muito alto. É muito difícil. Olha, o Grêmio renovou. Depois tem que torcer para ser vendido. Renovou com o Arthur, renovou com o Luan, nesse final de ano agora. Por isso que o dinheiro desaparece. Quanto custou isso? E mesmo com um contrato em vigência, pode ter mais 1 ano e meio ou 2 de contrato, tem que estar renovar para renovando. aumentar salário. Mas porque isso é senão não aumenta a injusto multa. para o clube. É injusto. É uma escravidão permanente. Pô, mas que é isso? Alguma coisa tem que ser feita. Não, o que o Grêmio fez com Mas o o Luan... Flamengo vendeu o menino a 40 milhões de euros, então também, dependendo quando vende bem também, né? Mas aí tem que... 16 É que é, anos, 40 milhões. uma... Isso é mega sena acumulada. O Flamengo ganhou na mega sena acumulada, porque esse guri não é tudo isso. Não é? Não, não Se espera um pouquinho. O Itamar, aquele que jogou no Internacional em 96 com Pedro Rocha, por isso que eu sei exatamente o ano, O 96. caso do Pedro Rocha é outro, que o Grêmio perdeu esse ano. É. Que era balizador do esquema. Ainda bem que o Grêmio tinha mas peças. 12 milhões de euros foi um bom valor, eu acho, que não. Foi. Perdeu o time, mas em termos Mas foi o de tamanho mercado. do Pedro Rocha. Bom, eu quis dizer o seguinte, falavam do Itamar na época, que ele seria o novo Renato Portaluppi. Fosse nos dias atuais, o Itamar tinha ficado rico com a bola do Itamar e não do Renato. Não, isso é verdade. Mas aí ia dar um medo no Inter. Meu Deus, já estão dizendo que ele é o novo Renato. Vamos fazer um contrato de 5 anos e vamos valorizar esse rapaz. Né? Depois ele teve que vender erva mate, com todo respeito. Ele foi um grande vendedor. O Itamar parou cedo, não conseguiu ter nem um quinto do sucesso do Sabe Renato. qual contrato que estaria vencendo agora, ano que vem, do Grêmio? Kleber Gladiador. Assinou por 5 anos, porque, abre aspas, toda arena precisa de um gladiador, Mas fecha sabe o aspas. presidente Odoni. Não, eu tô corroborando com o presidente Bandeira, ou seja, os clubes, de fato, essa nova legislação prejudica, mas eu acho que não é só isso, eu acho que o nosso calendário, os nossos campeonatos são deficitários e só permanecem por política. Olha lá no Nordeste, os presidentes de federações estaduais estão há 40 anos no poder, ou seja, você não acaba com o estadual ou não enxuga ele, porque dá um dinheiro razoável, né, nós dizíamos fora do ar, são, acho que... Sim, a dupla Grenal ganha 14 milhões. Ontem eu travei uma discussão com o Darcy Filho. Lá no Paraná eles não ganham nem 1 milhão, porque... 1 milhão e 200. Se fizer a proporção do que estão pagando pelo Gauchão e o que paga a Libertadores, e agora a Libertadores tem 10 meses, tem que contratar elenco forte, elenco O Gauchão paga volumoso, mais. tem que pagar bastante. O Gauchão paga mais que a Libertadores, proporcionalmente. Mas, Vec, eu essas discuti entidades- ontem com o Darcy, a Libertadores paga para quem chega até o fim, que é o caso do Grêmio, que ganhou todo o dinheiro. Mas quem fica em oitavas, em quartas de final, só gasta dinheiro. Parece E é que- voo fretado, e é hotel 5 estrelas, e é não sei o quê. O Gauchão pega um ônibus, pega o Trovão Azul ali e está lá em Erechim. um Acontece dia que antes. esses dirigentes de federações e Comebol e FIFA, tudo, o que eles pensam, na verdade? Eles não estão preocupados com os clubes. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Isso, perfeito. Essa é a grande verdade. Então eles fazem tudo para o lado Poder que dá mais retorno. Não, Por exemplo, a Europa dá mais retorno que a América Latina. sim, com certeza. Os países são mais ricos. O PIB deles é maior. Jogar lá é mais interessante. É mais do que- interessante. Você vê o público médio do Real Madrid no seu estádio é 65 mil. E o ticket, o valor, Eles vendem antecipadamente toda a temporada para os sócios. deve ser 200 pila, Quer dizer, 200 reais. como competir? Por isso que eu quero dizer o seguinte, já que nós Aí estamos... tem que contratar artistas de Não, qualidade. Mas nem tanto, Rec. Tem jogos na Europa, sei lá, vamos pegar um jogo na Inglaterra. O jogo da seleção brasileira, para ter um exemplo. Aqui em Porto Alegre, o ingresso custava R$ 180 reais, o mais barato. Dá O jogo 45 euros. O jogo Brasil e Inglaterra, que foi disputado agora, recentemente, em novembro, custava 10 libras. É o equivalente a R$ 50.
Então, nem sempre eles cobram tanto pelo Não, ingresso, sem eles contar- criam categorias mais Sem populares contar também. que 10 libras para o salário mínimo inglês é muito menos do que 50 reais para o salário mínimo. Ah, É. O poder aquisitivo? É. Mas posso dar um pitaco sobre a claro. situação do Grêmio? Jael. Não, acho que não entra Jael. O que eu queria... O Renato todo dia fala em pouco. Daqui a pouco é o seguinte, é um pega-ratão para nós. Mas mas eu acho que não. O que eu queria que o Renato fizesse é o seguinte. eu queria que ele botasse o Everton em cima dos zagueiros. Botar dois pontas, o Barrios e o Luan, né? Mas o que eu acho que ele vai fazer, ele vai recuar o Ramiro e botar o Léo Moura. A não ser que o nosso centroavante, o Lucas Barrios, esteja com um problema físico. Né? Eu acho que tem alguma coisa ali. Eu acho que ele não está conseguindo repetir atuações anteriores. Talvez o Renato até inverta nesse jogo a ideia dele original, que é iniciar com o Barrios e o Jael entrar no segundo tempo. Talvez ele inverta deixando o Barrios para o final do jogo. Talvez. Porque está mal fisicamente. Está mal fisicamente. Quer dizer, para segurar o Real Madrid. Porque se tomar 1-0 do Real Madrid é um porque perigo. certamente o Cruel, que eu tenho muita simpatia por ele, ele vai dar um calor muito grande na zaga do Real, se iniciar o jogo. Porque ele é valente, ele é muito valente, ele é destemido. Ele vai encarar aquela zaga. Lembra o Juarez Tanque? Não. Lembro. Essa é da sua época, não é da minha. Não, eu ouço falar. E eu lembro, através de informações também, do Florindo, que era o zagueiro que marcava o Juarez. Sim, Florindo. Ele contava isso, Florindo. Vem cá, o Florindo. Era muito meu amigo até. Muito mais amigo meu, Florindo, do que o Juarez, que eu não conhecia pessoalmente na época. E olha, aquele era um inferno, era um diabo. A gente combinava, a zaga do Inter combinava para parar o Juarez. Porque quando ele vinha para cima, ele não reclamava nada, nós batíamos no meio, ele só fazia assim. Então vou lhe dar uma E notícia do continuava. Juarez. O senhor vai ficar feliz. Ele está com quase 90 anos. Conselheiro. Eu encontro ele... Ainda é conselheiro do Grêmio, eu Não acho. sei, acho que agora não é mais. Não é mais? Encontro ele no supermercado, bato um bom papo de futebol. Esses tempos esteve no Cadeira Cativa, está lúcido, Uma grande com uma memória extraordinária. E eu nunca mais esqueci, porque quando eu fazia o Por Onde Anda no Correio do Povo e na Rádio Guaíba, eu perguntava isso para os jogadores, e aí, tá bem de grana? E eles me respondiam, cada um na sua época, ele disse assim, ô Rec, essa história de que agora os jogadores ganham uma fortuna, também é verdade. Mas na nossa época nós ganhávamos muito acima da média das outras profissões. Então nós já ganhávamos bem. É que muita gente botou tudo fora, no chinaredo, né? Na cachaça. E aí agora está dizendo assim, na nossa época você ganhava pouco e tal. Mas eu guardei, diz o Juarez. Esses foram os argumentos para criarem a Lei Pelé. Que os jogadores eram mal remunerados, que eram escravos. Não era nada. Não era nada Tinha disso. jogador que não jogava nada e por ter o passe, Olha o Pelé na época, com a Lei do Passe. Mas, ganhou dinheiro igual. mas vocês O acham... Juarez... Nunca quis sair do Santos, porque se ele quisesse, ele ia para onde Ele terminou no Cosmos. É, mas aí já estava veterano, aí ele já estava querendo largar. O Pelé sempre foi muito programado. Ele não quis jogar a Copa de 74, mas quis jogar no Cosmos. É que o Pelé Ele quis ganhar dinheiro. Ele teve um problema muito sério em Santos, que ele botou muito dinheiro no Parque Balneário, se não me engano, lá em Santos, com um amigo dele que quebrou. E ele ali perdeu muito dinheiro. Tô com o nome desse amigo aqui, né? Eu esqueci também. mas- O Mazei, não. Não, é parecido. Alguma coisa assim. É. E ele era muito amigo do Pelé. E o Pelé fazia todos os investimentos através dele. É. Para não deixar passar, que o Juarez é conselheiro jubilado do Grêmio. Sim, jubilado. Ah, então aí sim. Aí Sim, sim. sim. Pelo- Eu me tornei gremista por causa... Um dos culpados foi o Juarez. Foi justamente... Eu tinha uns 10 anos de idade, quando vim para Porto Alegre. E O senhor é de onde, doutor? Sou de Rio Pardo. E aí tive... Perto de Santa Cruz, ali? Sim, perto de Santa Cruz. E aí tive que fazer a opção. Rio Pardo é realmente. terra do falecido Marquesan? É? Eu acho. É, sim, é por ali. Por sinal, o nosso prefeito foi a Abu Dhabi, né? Foi a dúvida? Eu vi na rádio alguma coisa É, hoje. parece que foi para o segundo jogo, né? Porque Ele é gremista, Até ele é porque, olha a torcida do Grêmio, em poucos dias, porque do final da Libertadores até a decisão, são 12 dias, 13 dias.
O Grêmio conseguiu mobilizar aproximadamente 7, 8 mil torcedores lá em Abu Dhabi para amanhã. É gente do mundo todo, né? Se o Grêmio tivesse 3, 4 meses, Botava 15 mil. botava 15 mil. Botava 15 mil. Não tem Falando dúvida. em amanhã, vocês não acham que tem chance do Léo Moura jogar, não? Pois é, eu vi a tua conjectura. Porque eu o acho que não. Marcelo, o lado esquerdo do Real Madrid é forte, hein? Então, mas esse Marcelo também, para jogar mas nas costas dele, é uma É beleza. Marcelo e Cristiano Ronaldo que caem por ali, né? A minha tese seria assim, presidente. Jailson e Ramiro, recuando o Ramiro, porque o Michel não tem condições físicas, né? Esse é um problema, né? O Renato é conservador. E o Léo Moura jogando na do Ramiro. Não, eu até entendo, até aceito em parte, mas eu tenho a impressão que a tendência do Renato é manter a mesma escalação inicial. Mas para manter a mesma ideia, é o que está dizendo o Thiago. Quem é que saiu do time? Não foi o Michel. O Jailson já está. O Michel já é o Jailson hoje. Porque o Michel não tem condições. Quem saiu por lesão O Arthur. foi o Arthur. Aí o Ramiro vira Arthur e o Léo Moura vira Ramiro. Pelo lado direito, para Pra sair rápido também. Para né? poder ter a saída que o Grêmio não teve contra o Pachuca. Porque simplesmente emperrou o meio-campo do Grêmio E e, porque os caras tem- tocavam a bola e triangulavam como se estivesse passeando na rua da E aí, praia. lá na frente, eu só não aposto tão forte uma saída do Lucas Barrios, porque ele é um centroavante respeitado pelos eu europeus acho por que ele ser não conhecido. sai. Eu acho que ele não sai. Uma coisa é tu jogar pensando... Tá, mas o que é? É desfile de Miss, de príncipe? É, mas o É anime... para ganhar o Rec- jogo deles, não é Rec- para ser reconhecido. Reconhecido é em cartório, assinatura que o cara reconhece. Ah, para. Eu acho Rec, que o Renato mantém. Eu uma acho que ele vai coisa manter. é Eu acho que vai começar com o Cruel. uma coisa é enfrentar o Luiz Carlos E ele não Rec. tem medo de tomar pau, porque se fosse um técnico, que eu ia quase que eu disse um palavrão, Mas o Real não medroso, dá- pronto, mas o eu ia Real dizer não uma dá coisa pau. pior, que começa O Real com C. não dá pau. Hã? O Real não dá pau. Mas não é o problema de dar pau, o problema é o seguinte, escalar o Jael, se o técnico é um Mas cara amanhã que está devendo, por exemplo, ele não escala, porque se eu colocar esse cara, vão dizer, colocou um tosco a jogar uma decisão de Mas mundial. amanhã não é Mas jogo o de Renato força. não tem esses pruridos. Se ele tiver que tirar o Pelé para colocar o Jael, ele tira. Sim, mas amanhã não é jogo de força. Amanhã é jogo... O Luan vai precisar de um interlocutor amanhã. Ele vai precisar segurar a bola, dar no... Um cara técnico O Sérgio que Ramos possa aqui, ó. precisa ser coibido. Esse zagueiro, ele é zagueiro e é atacante, não só na bola O parada. Sérgio Ramos vai É, ficar... Rec, o jogador considera isso também. O Sérgio Ramos vai se preocupar mais com o Lucas Barrios, que ele viu ser goleador, No Dortmund. que tem um grande histórico, ou com o Jael, que ano passado estava na Série C. Que é ele, o não, Cruel. ele não vai se preocupar, ele tem que ser vencido. A preocupação dele e a da minha avó é a mesma coisa. Com todo Não, mas respeito. é que uma- eu vou olhar para o doutor Rafael e vou olhar para o currículo dele ou pela bola dele. Ah, mas eu vou enfrentar o Lucas Mas Barros, eles então não vou me conhecem a conter. bola de ninguém. É só o nome que eles Mas aí conhecem que é por causa bom. do gol. Quanto menos conhecido for, é isso que eu estou Isso- dizendo. aí se O coloca- Jael eles não conhecem. Aí O se- Jael é a surpresinha. Eu o também Lucas gostaria do Barros... Jael no início. Mas aí se coloca Eu o não. Jael, daqui a pouco se perde a missa que o Jael tá entrando tão bem no segundo tempo. Mas tá certo que pode não ter o segundo tempo, né? O que eu Depende muito. faria... O que eu Não faria... pode tomar na Mas frente. se for cedo. assim, por merecimento, quem merece É o mais Everton. é o Everton. Por Mas o merecimento. Everton também Mas não- o Renato não vai mudar. Não vai O mudar. que eu Se olhar o jogo do Al Jazeera, que era outro time, não era o time titular do Real Madrid, que poupou 4, mas é Everton. Bah, porque se o Romarinho tem outro Romarinho do lado, não ia ser burro igual aquele atacante Por que ia isso ficar que eu 2-0 pro Al Jazeera, ele estava impedido. Por isso que eu acho que uma escalação equilibrada do Grêmio para, ao mesmo tempo, se resguardar e respeitar o Real da maneira que merece ser resguardado, mas não abdicar da sua vocação nessa temporada, para mim uma escalação equilibrada seria Jailson, Ramiro, Everton, Fernandinho, Luan e Barrios. Por quê? E, lógico, você aglutinando um pouco as Ah, tu linhas. vai jogar abertinho o Real Madrid? Não é abertinho, você Ah, tem mas uma vai linha... meter mais um atacante? Não, mas o Everton... Hoje o atacante é auxiliar de lateral direito. Olha que o Fernando... Por que o Fernandinho farda e não farda o Everton? Porque marca. Então você tem uma linha de 4 marcando, você tem uma linha de 5 marcando, sem a bola, e ainda o Barrios tá, que é aquele Esse bobinho. esquema aí só o Abelão para fazer. A probabilidade do Ele Grêmio... terminou o jogo contra o Pachuca assim, teve coragem. a E probabilidade- jogou melhor. Mas estava 0-0. Mas jogou melhor. O Grêmio tem mais probabilidade de vencer o jogo nos 90. A prorrogação não é boa para o Grêmio, É, isso é verdade. fisicamente. Não tem banco, e o O Grêmio não tem próprio um banco Renato, também. na entrevista após o jogo do Pachuca, ele reconheceu
Mas agora pode mudar 4. Não, mas ele reconheceu que a equipe está desgastada, ele disse. O senhor E tem sabe, 4 para colocar? o senhor Tem sabe 4. quem jogou Só mais? 4. Quem jogou mais no Grêmio foi o Everton. Jogou 60 partidas. Os outros não jogaram as Mas 80. sempre Mas entrando o o Everton Everton. entrando, né? É, mas aí é o seguinte, os outros não jogaram 80. Quem jogou mais jogou 56, 57. Porque o Grêmio dosou o tempo inteiro. E agora se vê que foi com inteligência. Mas só mais uma última frase sim, ainda, senhor. antes dos teus Senhor plim-plins manda. aí. Se o Grêmio não povoar o meio-campo, ele vai tomar uma lambada do Real. Eu acho que não. Acho que o Renato está pensando nisso. Ele vai povoar o meio-campo e o Grêmio vai ser um páreo duríssimo. Agora, ele que não invente de entrar como entrou com o Pachuca, com o meio-campo todo descompactado, com linhas abertas, porque aí o Real vai deitar. Porque volta Toni Kroos, né? Renato conversou com o Jael em particular, deu instruções para o atacante. Torcedor do Grêmio segue chegando a todo momento, desembarcando torcida do Grêmio lá em Abu Dhabi. Carlos Amodeu, Odorico Roman, Vista em Futebol, Gelson Ondenburg, empresário do Renato, se reuniram esta manhã no hotel em Abu Dhabi. Assunto: renovação de Renato. Jornal Espanhol valoriza talentos revelados pelo Grêmio. Alguns nomes citados: Ronaldinho Gaúcho, Douglas Costa, Lucas Leiva, Jardel, entre outros. Jardel, eu estou dizendo como revelados pelo Grêmio. Renovação de Kahneman vai ser assinada hoje à noite. Já assinaram, né? Nessas alturas do campeonato, porque com esse fuso horário... Lá já é noite. Já é noite. Então, até o final de 2020, com multa, isso que eu estava falando, rescisória de 20 milhões de euros. O Grêmio colocou 20 milhões de euros para um zagueiro de 26 anos. Foi isso que hoje eu disse na Rádio Grenal e tomei pau, chamei de veterano. Na mira do Barcelona e Real Madrid, Arthur garante: jamais sairia do Grêmio pela porta dos fundos. D'Alessandro assinou a renovação de contrato por 2 temporadas. E Inter encaminha empréstimo de Ailon para o América Mineiro para 2018. O Anderson Moreira conhece bem o Ailon. Marco Polo Del Nero, suspenso pela FIFA por 90 dias. Aliado de Del Nero, o Coronel Nunes, lembram dele? Lembro. Mas que figura! Era vice-presidente. Meu, foi aquele da Olimpíada, Tem que né? recuperar aquela entrevista maravilhosa Não, dele. que ele disse que era... Como é que o presidente da CBF, Ele não sabe nada do suspenso pela FIFA, vai defender interesse de clube brasileiro na FIFA? É bravo. Não podem viajar. Mas o Coronel Nunes, esse é patético. Ele não faz uma frase. Assume a CBF com o afastamento do presidente. Mas sabe quem é que... Ou era ele ou era o filho do Sarney. Mas sabe quem é que condenou? Quem O causou doutor essa Bandeira tem condenação? razão. Não tem. Não tem como. Essa condenação quem causou foi a defesa do José Maria Marim, que chegou lá no tribunal em Nova York e disse: mas como é que o presidente esse tá solto e tal? Daí a juíza falou: ele deve ter gente influente. Aí a FIFA, para não ficar feio, foi lá, deu um ganchinho de 90 dias para dizer: nós somos justos. Né? Eu acho que é a parceria, né? Porque senão ele ia ser banido. O outro tem que andar de tornozeleira, por que ele não? Maradona aposta em título do Grêmio e corneta tanto o Real quanto o CR7, que é o Cristiano Ronaldo, né? Romário pede pensão temporária no INSS para famílias das vítimas do time da Chapecoense. O senador protocolou nesta quinta um projeto de lei pedindo a criação de um fundo de pensão especial para as famílias das vítimas do voo da Chapecoense, com base na morosidade do governo brasileiro em acionar na justiça a Lamia, empresa aérea que fez o transporte da equipe para a Colômbia. Parabéns ao Romário, porque as famílias estão com dificuldades e em alguns momentos também a Chapecoense deu as costas para muitos desses familiares. E até, eu sei que a gente tem uma boa audiência hoje em Chapecó em função do Facebook. Eu falo exatamente com conhecimento de causa, porque eu falo com a advogada que é a Mariju. Ela esteve aqui no programa. Esteve aqui, eu tava aqui. falei mais de uma vez e falo com o professor Paixão. Já voltamos. Gosto das coisas mais divertidas, viu essa? Atenção, vamos falar agora na prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro e da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 98439-1567. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram este comercial, todos ganham excelente desconto. Spot Clean, limpeza, Becker e Ficha alerta, direito de trânsito,
suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Invista em segurança para você e sua família com a Protegere, por valor muito abaixo por mês, com equipamentos e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados, protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegere. Ligue 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança, pensou Protegere. O que houve lá no Paraná? A esposa do Lúcio Gonzalez que está saindo do Atlético Paranaense, apresentou uma denúncia de que ele tentou cometer um homicídio, no caso, tentou matar a própria esposa, e ela fez a denúncia na polícia. O caso está tomando proporções. Machão com revólver na mão, é uma barbárie. Maria da Penha. Hã? Tem a E lei Maria da Penha. Maria da Penha. Aliás, está pegando gente graúda aí, né? Rec. Se Diga. o Grêmio perder amanhã, você acha que vai haver muita flauta? Não O tem Grêmio espaço para nada na torcida do Inter. Com todo respeito à torcida que vai comemorar, torcida colorada, não tem problema nenhum. Isso aí é guerra mesmo, guerra no bom sentido, né? Gremista secando Colorado e Colorado secando gremista. O Internacional ficou numa fase boa aí durante 10 anos. Só que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Passou uma etapa eliminatória do Mundial com dificuldade, com um time que se viu tinha qualidade, o Pachuca. E se perder para o Real Madrid, como disse o doutor Rafael, vai perder para o maior clube do mundo. Quer dizer, espaço para a flauta sempre existe, mas acho que vai ser bem menor se fosse com outro E o doutor já deixou escapar aqui o alívio, né? Não tem viaduto com a letra P em Porto Alegre. Já. O Rafael já saiu, o doutor Rafael Doutor, já. essa flauta Doutor não Rafael te já. pertence, Não, é né? que eu vi pessoas falando nisso, Sim, procurando. Se tinha algum P, Algum P em algum viaduto. o senhor sabe de algum? Eu não. Se tinha, não tem significado nenhum mais. Tinha em projetos, engenheiros já se mobilizando, mas não. Talvez um Palpitão para amanhã, então. 1-0 já é o. 1-0, já é. Thiago, Amanhã vai dar 2-1 pro Grêmio. Nos 90, eu tô falando. nos 90. Ou no agregado, porque não sei, o Thiago é agregado ou é nos 90? Não, nos 90, 2-1 pro Grêmio com Léo Moura de titular. 1-0 a goleada. Eu também acho Uma que coisa eu tenho 1-0 é bom. certeza, o Grêmio até pode perder. Faz parte do jogo. Mas vai perder, jogar bola. Mas vai encarar. Vai ser um baita Eu tenho jogo. certeza, eu conheço o Renato. Vai ser parado. Ele vai preparar a cabeça dos nossos E jogadores. que guinada deu o Renato, né? Nossa. Gosta de futebol, ele gosta da praia, não sei o que. E Que quem guinada. sabe. Ele... Continua quem sabe, gostando, sabe. mas deu uma guirnada na E não cabeça. precisou estudar como o Antônio Carlos Zago. O Zago deve ter estudado teatro, porque ele cai com delay. Às 19 tem mais.